China cerca Taiwan com 90 navios e mobiliza forças militares. Tensão global cresce no Indo-Pacífico com risco de conflito histórico. A China intensifica ações militares no Estreito de Taiwan com 90 navios e manobras aéreas, aumentando a tensão global. Taiwan reage, ativando seu alerta máximo e mobilizando forças armadas. Esse confronto ameaça a estabilidade do Indo-Pacífico e coloca o mundo em alerta sobre possíveis desdobramentos econômicos e políticos de grande escala. O Estreito de Taiwan volta a ser o epicentro das tensões geopolíticas na Ásia, com a China mobilizando uma vasta operação militar. O cenário atual reflete uma estratégia clara de intimidação, enquanto Taiwan mantém sua posição firme em defesa de sua soberania. O desenrolar dessas ações militares coloca em xeque a estabilidade do Indo-Pacífico, enquanto aliados globais observam atentamente. Mas o que está por trás dessas movimentações? Qual é o impacto na política regional e mundial? Entenda a complexidade do conflito que envolve duas das maiores potências asiáticas. Um exercício militar que testa limites desde segunda-feira, 9, a China iniciou manobras militares de grande escala batizadas como Joint Sword 2024B. Essas ações incluem navios de guerra, aeronaves e unidades de mísseis, em uma demonstração de força que cerca Taiwan por múltiplas frentes. Cerca de 90 embarcações chinesas, entre navios da Marinha e Guarda Costeira, estão em operação em áreas próximas ao Estreito de Taiwan, ao sul do Japão e no Mar do Sul da China, segundo fontes de segurança. Autoridades taiwanesas afirmam que estas são as maiores operações militares realizadas pela China na região este ano, superando exercícios anteriores em abril e maio. De acordo com o governo chinês, as manobras são uma resposta direta à visita do presidente de Taiwan, Lai Ching-te, ao Pacífico, com escalas nos Estados Unidos, o que Pequim classificou como provocação separatista. O papel estratégico das zonas aéreas reservadas. Pequim anunciou a criação de 7 zonas de espaço aéreo reservado sobre áreas próximas às províncias de Fujian e Zhejiang. Essas zonas, válidas até 11 de setembro, foram delimitadas para ações militares específicas. Apesar de estarem formalmente regulamentadas sob leis internacionais, o uso estratégico dessas áreas levanta preocupações entre analistas. Essas zonas limitam o tráfego aéreo comercial e simulam um bloqueio aéreo em torno de Taiwan. Para Taipei, isso representa uma tentativa de sufocar economicamente a ilha. Por outro lado, Pequim argumenta que os exercícios testam a prontidão de combate de suas forças armadas. Taiwan reage com alerta máximo diante da escala e da complexidade das manobras chinesas. Taiwan colocou suas forças armadas em alerta máximo, mobilizando embarcações da Marinha e aeronaves para monitorar as movimentações chinesas. Autoridades taiwanesas declararam que estão preparadas para responder a qualquer escalada que ameace sua soberania. Além disso, a liderança política da ilha, representada pelo presidente Lai, reafirmou que apenas o povo de Taiwan pode decidir seu futuro. Segundo Lai, a independência é uma questão que transcende as ameaças de Pequim, e Taiwan continuará lutando para manter sua democracia. Os Estados Unidos e o dilema estratégico. Os Estados Unidos, o principal aliado de Taiwan, mantém sua política de ambiguidade estratégica em relação à defesa da ilha. Embora Washington não reconheça oficialmente a independência de Taiwan, fornece suporte militar e político significativo. A resposta cautelosa dos Estados Unidos contrasta com a retórica de Pequim, que acusa o país de fomentar o separatismo taiwanês. Para muitos analistas, o envolvimento dos Estados Unidos no Estreito de Taiwan é essencial para manter o equilíbrio de poder no Indo-Pacífico. Entretanto, a falta de uma resposta imediata de Washington às manobras militares chinesas levanta questões sobre a disposição americana de agir em um cenário de escalada direta. Impactos regionais e globais. A crise em torno de Taiwan não afeta apenas as partes diretamente envolvidas. Países como Japão e Filipinas, que possuem disputas territoriais e dependem da estabilidade regional, expressaram preocupação com a intensificação das atividades militares chinesas. A Organização das Nações Unidas, ONU, também destacou os riscos de uma escalada no Indo-Pacífico. Segundo especialistas, o Estreito de Taiwan é uma das rotas marítimas mais importantes do mundo, responsável por cerca de 40% do comércio global. O impacto econômico já é visível,
O índice de volatilidade nos mercados asiáticos subiu consideravelmente, enquanto as exportações de Taiwan enfrentam atrasos devido às restrições impostas pelas zonas de espaço aéreo reservado. O uso de táticas de zona cinzenta nos últimos anos, a China tem adotado táticas de zona cinzenta para pressionar Taiwan. Essas ações incluem incursões aéreas frequentes no espaço aéreo taiwanês, patrulhas marítimas agressivas e campanhas de desinformação. De acordo com o Ministério da Defesa de Taiwan, essas táticas visam desgastar as forças de defesa locais sem cruzar o limite para um conflito armado direto. As recentes manobras militares são vistas como uma intensificação dessa estratégia. O que está em jogo? No centro da disputa está a questão da soberania de Taiwan. Para Pequim, a ilha faz parte do território chinês e deve ser reunificada, preferencialmente de forma pacífica, mas sem descartar o uso da força. Já para Taipei, Taiwan é uma nação soberana, e qualquer decisão sobre seu futuro deve ser feita por seus habitantes. A questão é ainda mais complexa devido ao papel dos Estados Unidos. Como maior economia do mundo e rival estratégico da China, os Estados Unidos têm interesse direto em evitar que Pequim amplie sua influência no Indo-Pacífico. Mas qual seria o custo de um confronto militar direto? Especialistas avaliam que um conflito no Estreito de Taiwan poderia resultar em consequências devastadoras para a economia global e para a segurança regional. O Estreito de Taiwan permanece como um dos pontos mais voláteis da geopolítica global. Enquanto China e Taiwan continuam em rota de colisão, a comunidade internacional se esforça para mediar um diálogo que parece cada vez mais distante. Será possível encontrar uma solução pacífica para essa disputa histórica, ou estamos à beira de um conflito de grandes proporções? Dois sistemas ciclônicos podem trazer chuva, vento e tempestades baixas pressões, sendo um ciclone, devem impactar o tempo entre o final desta semana e o começo da próxima complexo cenário meteorológico, que envolverá potencialmente duas áreas de baixa pressão atmosférica, sendo que uma deve ser um ciclone, provocará chuva que pode ser isoladamente forte, vento e temporais isolados. Nos próximos dias, adverte a Metsul Meteorologia. O novo episódio de instabilidade a afetar o Rio Grande do Sul e os demais estados do sul do Brasil terá início a partir desta sexta-feira, mudando o tempo depois de uma breve trégua da chuva. Áreas de instabilidade vão ingressar ainda no começo do dia pelo oeste da região sul, enquanto nas demais áreas o sol aparece com nuvens e faz calor. Da tarde para a noite, a chuva atinge grande parte dos territórios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná, embora não todas as cidades. Já o sábado vai se iniciar com chuva na maioria em muitas áreas, mas ao longo do dia a instabilidade começa a avançar para o oceano. Mesmo assim, ainda chove em vários pontos dos estados do sul com instabilidade intercalada com momentos de sol em diferentes locais. No oeste gaúcho, com ar mais seco, o tempo deve firmar. No domingo, por sua vez, o sol aparece com nuvens na maior parte do sul do Brasil ao longo do dia, contudo da tarde para a noite tornam a se formar áreas de instabilidade localizadas que trazem chuva isolada. No começo da semana, novas áreas de instabilidade se formam com aumento de nuvens e chuva em parte do Rio Grande do Sul, especialmente no sul e no leste do estado, por um sistema que avança do Uruguai. Em muitas áreas do estado, porém, o tempo vai seguir firme. Modelos meteorológicos durante toda a semana apresentaram projeções diferentes para um centro de baixa pressão que vai impactar o sul do Brasil no final desta semana, mas os principais dados parecem ter alcançado um apenas relativo consenso sobre o complexo cenário meteorológico para os próximos dias, cujo prognóstico é difícil e desafiador. Inicialmente, um centro de baixa pressão vai avançar do norte da Argentina e do sul do Paraguai entre esta sexta e o sábado de oeste para leste em direção ao sul do Brasil, instabilizando o tempo com chuva e risco de temporais localizados. Na sequência, esta primeira baixa pressão vai dar origem a um ciclone na costa do sul do Brasil. No fim de semana, segundo os dados de hoje, uma baixa secundária, segregada, se formaria no Uruguai e no início da semana se deslocaria para o Rio Grande do Sul, trazendo chuva em especial para pontos das metades sul e leste do estado, ao mesmo tempo que o ciclone no Atlântico se afasta do continente.
Sistemas de baixa segregada. Como pode se formar junto ao Uruguai no fim de semana com evolução posterior mais fraca para o território gaúcho, podem provocar instabilidade forte localizada. Aliás, este sistema é conhecido por gerar formações como nuvens funis, em alguns casos evoluindo para tornados fracos, e principalmente trombas em áreas costeiras e de lagoas. Chuva será forte em alguns pontos. A atuação das duas áreas ciclônicas, de baixa pressão, vão trazer episódios de chuva forte a intensa localizados no sul do Brasil, mas realçamos a palavra localizado. Muitas áreas devem ter chuva com baixos volumes. Os acumulados altos tendem a ser isolados, majoritariamente. Os mapas abaixo mostram as projeções de chuva em 72 horas até as 21 horas do sábado dos modelos de alta resolução WRF inicializados com os modelos europeu ECF e norte-americano GFS, ambos oferecidos ao assinante na seção de mapas. Como se observa, pontos isolados podem ter chuva de 50 mm a 100 mm no período, com possibilidade de acumulados localizados superiores a 100 mm. Uma das áreas com possibilidade de chuva volumosa isolada é o sul gaúcho, onde há maior risco de temporais. O avanço da primeira área de baixa pressão entre esta sexta e o sábado traz o risco de temporais localizados nos 3 estados do sul do Brasil, não se descartando queda de granizo e vendavais em setores isolados acompanhando os temporais. Onde acreditamos que há um maior risco de tempo severo é no Paraná. Os modelos de previsão do tempo gerados por supercomputadores indicam a possibilidade de formação de uma linha de instabilidade sobre o Paraná que avançaria de oeste para leste pelo estado paranaense, da tarde para a noite desta sexta. Estas linhas são pródigas em gerar vendavais. Ciclone vai trazer vento? Os dados não indicam um episódio de vento significativo que seja amplo e alcance um grande número de locais. A primeira baixa pressão vai se converter em um ciclone em alto mar e os dados de momento não indicam vento intenso com o segundo centro de baixa que se formará no Uruguai, mas reiteramos que se trata de um prognóstico difícil e que o cenário de hoje pode ter mudanças. Os mapas mostram que na maior parte do sul do Brasil não se deve esperar vento forte, todavia em pontos do sul e do leste do Rio Grande do Sul assim como do sul de Santa Catarina podem ocorrer rajadas por vezes fortes. Onde o risco de vento forte nos parece maior é no Uruguai, em áreas costeiras dos departamentos do sul e do leste do país. Por isso, o risco de ventar com maior força se estende ainda a áreas do litoral sul gaúcho, em particular do extremo sul, nas áreas do Chuí e de Santa Vitória do Palmar, como na Barra do Chuí e no Hermenegildo. Goiás dispara na corrida por terras raras. Mercado global projeta $1 trilhão até 2030 e meta é dobrar 5,000 ano de ETR. Com a demanda global por minerais críticos crescendo, a mineradora brasileira aposta na extração sustentável de terras raras para impulsionar a transição energética no ritmo acelerado da transição energética. A busca por terras raras e outros minerais críticos está em alta, e o Brasil surge como um grande protagonista nesse cenário. A mineração Serra Verde, instalada em Goiás, deu o pontapé inicial em 2024 na produção comercial de elementos de terras raras, ETRS, uma conquista que coloca o país no centro das atenções do mercado global, sobretudo diante da meta ambiciosa de dobrar sua capacidade de produção antes de 2030. A procura por minerais críticos, como os necessários para baterias de veículos elétricos, turbinas eólicas e sistemas de energia renovável, de acordo com dados da Agência Internacional de Energia. Esse mercado movimentou $230 bilhões em 2023 e pode atingir $1 trilhão até o fim da década. Nesse jogo, as terras raras representam uma parcela estratégica, já que são essenciais para a fabricação de componentes de alta tecnologia, refletindo diretamente na competitividade das cadeias produtivas. O Brasil, dono da terceira maior reserva global de terras raras, com 21 milhões de toneladas mapeadas pela Agência Nacional de Mineração, ANM, consolida-se como um forte candidato a figurar entre os 5 maiores produtores mundiais. As argilas únicas, encontradas em diversas regiões do país, reforçam o potencial nacional. A Serra Verde, única produtora fora da Ásia a atuar em escala comercial com os 4 principais ETRS, não só iniciou suas operações,
como também já integra a lista da Mineral Security Partnership (MSP) desde outubro de 2024, ressaltando sua relevância no fornecimento de minerais críticos. Investimento de US$ 150 milhões para impulsionar seu crescimento. A mineradora recebeu um investimento de US$ 150 milhões liderado pelo Energy and Minerals Group e Vision Blue Resources. Esses aportes, somados às iniciativas de extração sustentável, sem detonação ou britagem, fazem da Serra Verde um exemplo de mineração responsável. Programas de reflorestamento, preservação da biodiversidade e uso de energia solar complementam a estratégia, reduzindo o impacto ambiental e garantindo uma produção alinhada com os novos parâmetros globais. Terras raras e minerais críticos. A presença de terras raras e outros minerais críticos em diversos pontos do mapa brasileiro, de Minas Gerais à Bahia, passando por Goiás, Amazonas, São Paulo, Tocantins e outros estados, reforça a imagem do país como um destino atraente para investidores. Além das ETRS, o Brasil dispõe de nióbio, lítio, níquel e cobre. Projetos promissores, muitos deles ainda em fase de pesquisa, espalham-se pelo território, desenhando um cenário de ampla diversidade e potencial. Geração de empregos qualificados. Nesse contexto, a ANM destaca um desafio importante: ampliar a cadeia de produção internamente. Em vez de se limitar à exportação de minerais brutos, o Brasil pode adotar uma postura mais verticalizada, desenvolvendo soluções de alto valor agregado. Essa mudança de estratégia fortaleceria a indústria local, geraria empregos qualificados e impulsionaria a economia verde, colocando o país na linha de frente do mercado global de minerais críticos. Ao mirar um futuro em que a demanda por terras raras e recursos associados continua crescendo, a Serra Verde desponta como símbolo dessa nova fase da mineração brasileira. Enquanto a transição energética se expande, o Brasil consolida sua posição como um importante polo na produção de ETRS, contribuindo para um mundo mais sustentável, tecnológico e alinhado às metas ambientais globais. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilha. Muitas bênçãos e até a próxima!